gente comparou a organização a um jogo de futebol. Uma outra metáfora que a gente pode fazer é comparar a organização a uma casa. Vejam essa casa, né? Ela tem várias divisões, a organização da mesma forma também vai ser dividida em setores, que cada um vai ter a sua função. Ali nessa casa, se a gente entender, se a gente olhar bem essa figura, a gente vai perceber que um objetivo de uma casa é você viver bem, viver com segurança, né? Poder viver confortável, com saúde, é o objetivo que a gente tem, né, em uma casa. Só que essa casa, se a gente olhar a cozinha, o escritório, a gente vai perceber que ela tem lixo, que ela tem roupa suja, que ela tem teia de aranha, que ela tem ratinho, então que é uma casa que não está muito limpa. Então eu precisaria, como um objetivo, limpar essa casa. Para eu limpar, eu preciso de recursos, então eu vou usar a torneira, vou usar material de limpeza, vai ter uma pessoa para poder fazer isso, né? Porque as roupas não se limpam sozinhas, né, gente? Então a gente precisa das pessoas, né, para movimentar aí todo esse trabalho que vai ter na casa para cumprir esse objetivo de limpar. Cada área da casa, a gente pode entender como se fosse um departamento, né, um setor que vai funcionar especificamente. Então, o quarto você usa para dormir, né? E você tem, então, o quarto tem uma função específica, a cozinha tem uma função específica, o banheiro tem uma função específica. Cada um desses tem recursos próprios. Então, eu não tenho cama no banheiro, né? Então, eu vou ter recursos próprios para cada um desses setores. E que juntos, né, todo mundo junto forma a casa. Então, eu não posso pensar nesses recursos de forma separada. Eu tenho que pensar em todos atuando numa sinergia ali para formar essa casa, que no nosso caso seriam vários setores da organização, cada um com seus recursos e com seus objetivos dos setores, mas que juntos vão contribuir para esse objetivo final da organização. Então, a gente pode chamar esses setores das funções organizacionais. As funções organizacionais são as tarefas que são executadas ali no contexto da organização para que a organização consiga realizar os seus objetivos. Então, essas funções são funções especializadas. Numa organização, geralmente, a gente vai ter um setor de recursos humanos, que é aquele que vai contratar pessoas para trabalhar, que vai gerenciar essas pessoas. A gente tem um setor que a gente chama de operações, que geralmente é o setor que lida com a atividade fim daquela organização. Então, no caso de eventos, aquela pessoa que lida com a produção do evento mesmo, ela está lidando com um tipo de operação. A gente tem o setor de marketing, que ele é responsável por fazer, né, esse produto, criar canais para fazer essa troca com o mercado. Então, vai fazer esse produto chegar ao mercado, mas também vai colher informações desse mercado para entender, né, questões aí de preço, de satisfação do cliente, aspectos de comunicação. Então, o marketing, por exemplo, é esse setor que cria canais aí, né, para entregar esse produto. A gente tem o setor de finanças, né, que é o setor que geralmente vai lidar com as contas que você tem que pagar, os boletos que você vai receber e vai administrar essas finanças. A gente tem também, em algumas organizações, um setor que chama pesquisa e desenvolvimento, que é quando você está buscando ali, né, criar novos produtos e você vai fazer pesquisas, né, com potenciais clientes para entender se aquele produto ou serviço, ele, né, se ele tem potencial, se ele tem saída nesse mercado. Então, essas funções organizacionais, muitas vezes, quando a gente está falando de grandes organizações, elas vão estar bem divididinhas em setores. Mas no caso de eventos, que a gente muitas vezes está trabalhando com pequenas empresas, pequenas organizações, essas funções podem acontecer de uma forma um pouco misturada. Então é importante que a gente saiba identificar, né, cada uma dessas funções
para a gente entender como que essa organização está funcionando e às vezes não deixar de fazer alguma dessas funções que pode ser essencial para que essa organização consiga cumprir seu objetivo. A gente também pode classificar as organizações de acordo com o tipo. Existem várias formas de classificação, né, das organizações. A gente pode classificar por tamanho, então se é uma pequena empresa, se é uma microempresa, se é uma média empresa, se é uma grande empresa. A gente pode classificar por natureza jurídica, então essa empresa ela é uma sociedade limitada, é uma sociedade anônima, ela é um MEI, né? Qual foi a constituição aí dessa empresa? Ela é um empresário individual, então são formas diferentes, né, da gente constituir uma empresa. A gente pode classificar também por área de atuação. É uma empresa no ramo de alimentos, no ramo de eventos, no ramo de turismo, né? Por essa área de atuação. Mas uma das classificações, né, que é mais comum assim, são as classificações por setor da economia. Então, quando eu falo de organização, muitas vezes a gente já imagina empresa. Empresa, ela é um tipo de organização. Então, quando a gente está falando de empresa, a gente está falando do setor privado, que é aquele setor que está buscando lucro. A gente está falando das indústrias, a gente está falando das empresas, né, de eventos, a gente está falando de toda aquela empresa, toda aquela organização que vai oferecer um produto ou um serviço aí e está buscando esse lucro. É diferente das organizações públicas, por exemplo. Quando a gente está falando das organizações que compõem o governo, eu posso estar falando, né, de ministérios, de secretarias, de hospitais, de escolas. Você pode estar falando dessa organização que está ligada, né, ao governo, a essa organização que está ligada ao governo. Pode ser, né, na esfera municipal, estadual, federal. Pode ser no executivo, no legislativo, no judiciário. Mas essas organizações, elas não visam lucro. Elas também estão prestando um serviço ou oferecendo algum tipo de produto para atender uma necessidade das pessoas, mas elas não visam lucro. Então, elas também são organizações, mas elas não são empresas. Então, nem toda organização é empresa, mas toda empresa é uma organização. E a gente também pode falar do tipo de organização no terceiro setor, que ela não visa lucro, mas ela também não está ligada ao governo. Então a gente pode falar de ONGs, de OCIPs, né? Tem vários projetos sociais que realizam eventos que estão ligados a ONGs ou a movimentos, né, do terceiro setor. Na área governamental, a gente também tem vários setores que realizam eventos. A gente tem diversos cerimoniais, setores de comunicação, de relações públicas que realizam eventos. Então, por isso é tão importante vocês entenderem esses tipos diferentes de organização, porque os eventos eles vão ter características muito diferentes em cada um desses setores, né? Então, tanto em termos de como que eu vou captar recurso, como que eu vou desenvolver esse evento, como que vão ser as relações de hierarquia, quais são os tipos de eventos que vão ser desenvolvidos. Então, tudo isso vai diferenciar muito de organização para organização. Então, é importante que a gente entenda essas diferenças, né, dos tipos de organização.